a gente tem um momento, a gente está vivendo um momento muito propício para esse tipo de assunto, porque a neurociência não por acaso está tomando espaço em muitas profissões, em muitas áreas, em muitos avanços científicos de investigação de mais diferentes das naturezas, né? Então, o que acontece? Na educação física, a gente não tem se apropriado tanto desse conteúdo, pelo menos as pesquisas dizem, né, que não se tem em âmbito internacional, como no Brasil, algo organizado e estruturado sobre a real importância do corpo e do movimento ligado a esses conhecimentos da neurociência. Mas acontece que como é que esse momento ficou tão propício para estudar, mais do que propício, né? Eu acho que a gente já está um pouco atrasado até nesses conhecimentos, mas nunca é tarde para a gente poder se organizar. O assunto principal vem do fato que na década de 90 se investiu muito nos estudos de neurociência. Os Estados Unidos capitaneou isso, né? Os investimentos foram imensos e o pessoal dizia, uau, investiram mais em neurociência do que, né, no estudo do cérebro, do que na NASA. Bom, ainda que a gente não saiba quanto é o orçamento da NASA, isso significa com certeza que é algo muito sério, um investimento muito sério. E na década de 90, como é uma década, vai até 2000, muitos estudos foram feitos baseados em quê? Nos equipamentos de neuroimagem, o que nós não tínhamos, né? Com tanta, digamos, precisão de imagem, em 3D, em um escaneamento, né, de toda a neuroanatomia, mais um equipamento principal, né, que é o PET scan, né? Esse equipamento fez com que a gente visse no cérebro como é que o cérebro funciona, né? Eram imagens para pesquisamento e o resultado disso acontece em rede. Se viu que qualquer atividade pode fazer atuar várias áreas ao mesmo tempo. E também teve situações, por exemplo, que tapando a visão se viu neurônios da visão atuando, por exemplo, na função de audição. Então isso era muito novo, porque eu não sei se vocês lembram, o neurônio não se regenera, né? Então quando alguém tinha uma lesão neurológica com um prejuízo cognitivo, um prejuízo motor, era um pânico geral. E é sério, ainda é sério, dependendo da lesão, isso realmente implica para uma recuperação muito complicada. Porém, existe sim como o neurônio se regenerar, se recuperar funções, e a gente tinha essas duas correntes, essa que não acreditava, ou que pelo menos entendia que o funcionamento era dessa forma, né? Mais fixa, mais rígida e com seus processamentos localizados, eram os localizacionistas. E os holistas, né, já eram os cientistas que trabalhavam com pesquisa em recuperação neurológica de perdas, de danos, de problemas cognitivos e motores. Esses eram muito curiosos, que a gente não tem aqui, vou até voltar um pouquinho, a gente não tem aqui por conta do tempo, mas vamos ter oportunidade de verificar a grande leva de pesquisadores que não eram só neurologistas, eram neurologistas que também tinha formação em psicologia, em filosofia, em antropologia, em sociologia, enfim, eram neurologistas com uma erudição, eram neurologistas que tinham muita criatividade e que, a despeito da hegemonia da neurociência formal, eles seguiram verificando sim que esse sistema nervoso, ou seja, a neuroplasticidade, existia, porque eles tinham resultados nas suas pesquisas, né? E aí,
a gente vai falar hoje sobre um deles, né, que é do começo do século passado, nosso querido Luria, Alexander Luria, é um russo, que não só fez pesquisas fantásticas, como ele também fez um sistema funcional. O bacana desses pesquisadores é quando eles conseguem pegar esses compêndios de estudo, pesquisa, conhecimento e esquematizar para a gente, para que a gente possa compreender e se aprofundar, né? Luria é um discípulo de Vygotsky, muito conhecido na área da educação, né? E foi considerado o primeiro neuropsicólogo. E ele fez um sistema funcional fantástico. Ele tem esse sistema neurofuncional com 3 unidades cerebrais. As unidades cerebrais têm funções muito importantes para o processamento mental. Então é chamado de função mental superior. Na primeira unidade cerebral, que seria essa parte aqui de trás do cérebro, é da atenção, da vigília, né? Tem a regulação do tônus, tudo ligado ao foco, à atenção, né? E a segunda unidade é de codificação e processamento. Então, essa segunda unidade, ela tem muito das necessidades escolares, das necessidades no esporte, das necessidades sobretudo nas terapias, as terapias que ajudam crianças com problema de aprendizagem ou de desenvolvimento, né? As tais chamadas faculdades executivas ou habilidades executivas, elas estão correlacionadas a essa segunda área, que é justamente uma percepção do mundo ao seu redor, e desses estímulos há um processamento que requer estas noções para, sobretudo, alfabetizar, né? Para todas as outras aprendizagens também, mas na alfabetização, esses fatores psicomotores, né? Essas noções perceptivo-motoras são imprescindíveis. Bom, e a terceira unidade é a de programação, regulação e verificação da atividade mental. Tá mais para o lobo frontal, mas ela tem toda essa atividade do neocórtex, que é, digamos assim, o aprimoramento, né? O cérebro recebe uma série de informações e esses dados são processados, mas o refinamento e a resposta passa por essa programação, por essa terceira área, aonde se coordena. Não se coordena só dados para uma ação motora, mas até para uma resposta emocional também, como as respostas cognitivas, de raciocínio e tudo mais. E o que o Luria tem, além de fazer esse esquema, esse sistema funcional de bacana? Ele colocou todas as estruturas anatômicas de cada uma dessas áreas e correlacionou os fatores psicomotores. Se alguém nesse mundo pode dizer assim, quem refutou, né, digamos, a dicotomia corpo e mente, eu diria Luria, porque Luria mostra que todas as funções mentais superiores estão conectadas, sim, com os fatores psicomotores. E os fatores psicomotores, quando trabalhado pelo corpo, esse no momento da maturação, essa fase bastante crítica na infância, há um diferencial incrível na capacidade da criança aprender. Não estou dizendo aqui sobre método, nem comparando propostas pedagógicas, não é nada disso, é antes disso. É a capacidade para a criança perceber e se relacionar com os conhecimentos através dessa capacidade de ter mais discriminação perceptiva, de ter um sistema nervoso mais, digamos, mielinizado, mais
A mielinização é um isolamento dos nervos, né, onde os estímulos passam com maior fluidez, se tiver mais isolado. Tem as sinapses, então também com as vivências psicomotoras, esse fortalecimento, essa rede de conexão sináptica entre um neurônio e o outro, ela também acontece em maior quantidade, fica mais propício. E vamos lá. Lúria, com esse esquema neuropsicomotor, inspirou os estudos para que também a gente pudesse fazer uma simplificação para os professores de educação física. Só que nós não somos cientistas, né? A gente não está indo para laboratório e a gente está indo para escola, para os clubes, para a terapia, e nós precisamos compreender um compêndio de conhecimentos, né? Quando o cara faz um esquema daquele ali, um sistema funcional, imagina quantos livros, quantas enciclopédias de conhecimento tem até fazer aquele substrato. O slide, ele tem o Lúria e um outro pesquisador, né, que é Paul MacLean. Paul MacLean fez também uma teoria cerebral do cérebro trino ou cérebro triuno, e ele fez toda a correlação com as emoções, com as sensações, as emoções e o processamento disso. É um cientista fantástico que foi muito utilizado para esse sistema aqui. Um esquema que tem a inspiração no Lúria, que traz muito subsídio sobre as unidades funcionais, que é a segunda, ligada à cognição, mas também incluindo as questões neuropsicológicas das emoções, onde no cérebro a gente tem áreas que podem ser mais conectadas com um trabalho, uma estimulação do autoconhecimento e da consciência corporal, das emoções, né? Então, esses dois autores foram utilizados como base teórica. Nós temos os objetivos e os conteúdos, porque o neurocientista, ele está preocupado em fazer um planejamento para a escola, mas para você fazer um planejamento de trabalho, seja para crianças de qualquer âmbito em que você atue com ela, e você queira estimular ela no seu neurodesenvolvimento, você realmente precisa traçar seus objetivos e os conteúdos. E foi isso que foi feito. Eu vou passar agora, olha só, as unidades pedagógicas do Lúria são unidades funcionais, né? Do cérebro trino, o cérebro reptiliano, cérebro límbico e o neocórtex. E aqui no esquema neuropsicomotor Movimente, ele tem as 3 unidades pedagógicas, porque essa conexão para ir até a ponta foi incorporada ao sistema. Então, verifica. Essa atividade mental superior que eu comentei está ali em cima. Consciência corporal e autoconhecimento foi, digamos, a categoria pedagógica, as quais essa estrutura cerebral, né, que é a mais primitiva, primeira unidade, que está correlacionada com os fatores psicomotores de tônus, equilibração, que não é equilíbrio, vocês vão ver, respiração, sentidos, emoções e mindfulness. Veja, no esquema básico anterior, teria o tônus, Vitor da Fonseca colocou equilibração e a gente incorporou os outros elementos que hoje são nos estudos verificados sim como influentes
nessas capacidades de consciência corporal e de autoconhecimento. Então segue ali os objetivos psicomotores, né? Que tem o ajustamento tônico-postural, a respiração consciente, a discriminação sensorial, a educação emocional e a atenção plena. Eu não sei se eu falei também ali nos fatores psicomotores dos sentidos, né? Mas também tem. Também tem nos conteúdos corporais quais são os tipos de atividade que você deve recorrer, criar, montar e escolher nos livros para colocar aqui. A educação física não tem, historicamente, muita familiaridade com esses tipos de objetivos, mas é extremamente importante. Se você trabalha com educação, essa área aqui é necessário, faz parte dos esquemas neuropsicomotores que os grandes cientistas já previram há muito tempo. A gente incorporou algumas outras, é verdade, porque eles não estavam todos dentro de uma só teoria, né? Como vocês viram, a gente foi juntando aqui. É nessa primeira unidade que os estudos de Paul MacLean puderam contribuir mais nesse arranjo que foi feito para a educação. Essa segunda unidade é a que mais se trabalha. O professor de educação física toda hora fala, vamos lá, é lateralização, noção de corpo, noção de espaço. E né, a psicomotricidade, que já tinha ficado um pouco de lado desde a década de 80, ressurgiu forte, e não é para menos, né? Foi uma das áreas que trouxe a educação psicomotora para o Brasil na década de 80, e a educação psicomotora é uma linha pedagógica fundamentada nesses estudos com base de conhecimentos da neurologia e da psicologia, da neuropsicologia então, né? Nós mantivemos aqui as estruturas, os fatores psicomotores, os objetivos foram incluídos para orientar o profissional no seu planejamento e os conteúdos corporais. Que tipo de atividades, que características de atividades são afinadas com esses fatores psicomotores, né? E aqui você vê, né, a função mental superior, recepção, análise, armazenamento da informação, síntese sensorial, organização espacial e temporal, e ela é responsável, né? Essas funções são responsáveis pela simbolização esquemática, decodificação e codificação, processamento e armazenamento de dados, interação dos proprioceptores e teleceptores. Proprioceptores são os estímulos que são processados e às vezes, digamos, originados dentro do próprio corpo, e os telereceptores são os estímulos recebidos de fora ou da pele, ou então, né, digamos, da visão, do tato, do olfato, enfim. E também a elaboração gnóstica. Por isso que muitas vezes parece que psicomotricidade e educação psicomotora se resume a isso. É porque quem trabalhou isso para a escola se conectou mais com a questão da aprendizagem em si, né? Inclusive, foi feito esse kit perceptivo motor utilizando para essa segunda unidade, para essas necessidades da educação, para esse momento em que a gente passa um aperto aí com resultados na alfabetização bastante preocupantes, né? Mas não é só para a alfabetização. Esses materiais que estão aí, eu usava no meu consultório para qualquer faixa etária que mostrasse uma dificuldade na avaliação psicomotora e que poderia ser estimulada, e era estimulada. Eu tenho clientes que já começou a fazer isso adulto, tinha muita dificuldade e com as estimulações já mostraram resultado. Agora, imagine no momento da maturação, em que o sistema nervoso está tendo um boom de desenvolvimento, né? Esse kit foi feito aqui porque ele faz parte do aprendizado de quem só trabalha com corpo e movimento.
O professor de educação física, quando vê aqueles fatores psicomotores de lateralidade, noção de corpo, de espaço, estruturação espaço-temporal, ele pensa só nas atividades dinâmicas, né? E de uma forma um pouco confusa, porque existem vários subfatores ali que precisaria compreender de modo a aplicar essas atividades, observando o grau de complexidade e de resultado na apreensão das crianças. São 8 jogos de estimulação para esses fatores psicomotores da segunda unidade que mais implicam na aprendizagem, e eles têm, em alguns deles, até fichas de avaliação que eu deixei ali para quem for terapeuta quiser usar, ou um professor por curiosidade querer ver se as crianças estão indo bem ou não naquela percepção, né, naquela noção perceptiva. Mas o objetivo é que com mais 30 cartelas que a gente produziu, diversificou, eu digo a gente porque apesar de eu ter feito isso, muita gente participou, né? Tem especialista em fonoaudiologia, tem várias pessoas que conseguiram me ajudar, tem até a designer, né, que bateu cabeça, me xingou muito para fazer todo esse material, porque deu trabalho, viu? Mas é isso, o que tem ali dentro, o objetivo é todos os recursos que a Movimente fez até agora são recursos para ensinar o professor. Eu vou aplicar lá com a criança? Vai aplicar, mas é para aprender. É para entender que esse mesmo sistema nervoso que escreve no caderno, que presta atenção no quadro, é o que brinca lá fora. Que essa percepção de tempo, de espaço, de sequência que eu preciso para uma matemática é a mesma que eu preciso para me deslocar na quadra, para calcular a distância que eu jogo uma bola e tudo mais. Então, para quem já trabalha, por exemplo, com inclusão e tudo mais, que já faz estimulação, já usam alguns materiais. Esses aqui são bastante exclusivos, alguns comprados fora na década de 70, alguns de livros que nunca eu consegui comprar sequer para mim, para o meu material de consultório, mas tá aí, tá produzido para quem quiser usar, puder usar, tá bom? Vamos lá. E a terceira unidade? A terceira unidade trata da coordenação. No sistema funcional de Luria é chamado as praxias, né? E nas praxias motoras, elas são o que na educação física a gente entende por coordenação. E essa coordenação aqui são do quê? Das habilidades motoras fundamentais. Nessa terceira unidade aqui, é muito importante ressaltar o professor David Gallahue. O David Gallahue trabalha com desenvolvimento psicomotor. Não, psicomotor não, ele é americano, os americanos não usam muito a palavra psico, eles falam desenvolvimento motor, aprendizagem motora. Essa questão do psico é muito mais da linha europeia, que a gente também vai estudar, e tem a ver com essa questão da psique, do psiconeurológico, psicopedagogo, né? Só que os estudos, para quem trabalha com corpo e movimento, se você é professor de educação física, você precisa compreender desenvolvimento infantil. Você precisa compreender sobre as habilidades e como o corpo aprende e qual é a hierarquia, qual é o tipo de complexidade, como é que eu posso fazer isso de uma forma lúdica, porque a criança é predisposta ao movimento, a criança gosta da educação física, a criança gosta de vivenciar o corpo, então a gente está com a faca e o queijo na mão, mas qual é a minha parte? Qual é o presunto do professor que vai fazer esse sanduíche aí ter uma contribuição efetiva do profissional, né? Então, o nosso presuntinho está aqui organizado também com alguma modificação, alguma adaptação, né? Em que espaço? Não sei se vocês estão conseguindo ver. A coordenação das habilidades motoras fundamentais está na unidade cerebral,
que é responsável pelas funções mentais ligadas à programação, regulação, verificação da resposta, né? Aquilo que eu falei, que é essa parte do córtex frontal. E é responsável pela coordenação de toda atividade mental superior, que integra as informações da primeira unidade, que são de estímulos interoceptivos, proprioceptivos, dos estímulos telereceptivos, que são os estímulos que vêm de fora, e dos estímulos ou esteroceptivos, que também pode ser chamado, e dos estímulos aqui que passam pelo que a gente chama de integração sensorial. Está muito interessante, porque depois desses avanços todos, até a área de terapia recuperou muita coisa bacana, que já foi trabalhada em épocas anteriores, e a integração sensorial passou novamente a ser muito bem falada, inclusive com autismo, né, se entendeu a importância desse trabalho. Mas é óbvio que faz parte do ser humano. É bom que as pessoas entendam, né, que não é um conhecimento para criança com problema, para criança com distúrbio. Não, esse é um estudo sobre o ser humano, sobre o sistema nervoso, e aqui foi tudo canalizado para o entendimento na infância, porque é ali que tudo começa e é ali que você pode deslanchar, ter um desempenho fantástico na sua vida, ou ficar enrolando por alguma fragilidade em algo que poderia ser suprido dentro da pedagogia, dentro da escola, porque não é difícil, a gente já faz isso, a gente só precisa compreender melhor isso que a gente faz, né? Com certeza, numa vida de mais de 30 anos de consultório, de aplicação desses conhecimentos em programa no Brasil inteiro, de esportes, e quem tiver aí na live que trabalhou com APLIS por aí no Brasil inteiro e se espantaram, vieram até pedir uma avaliação para a gente construir, foi construída para poder mostrar os resultados, como também em consultório, quantos pais que pode ter clientes que hoje já está até estudando pedagogia, né? Para dizer, olha gente, isso aí funcionou. E eu só estou dizendo essas coisas para vocês nesse esquema aí, porque eu também duvidei. Eu sou mais antiga do que talvez a maioria de muitos aí. E eu vivi isso. A ciência diz que não se regenera, mas esse pessoal aqui, né, com essa educação psicomotora, com a psicocinética, com a prática psicomotora na escola, parece tão genial. Será que funciona mesmo? Aí eu também passei a fazer todas as pós-graduação, fazer mestrado, com pesquisa de campo, tentando comprovar se isso acontecia mesmo. Aconteceu, tá? É também assunto para mais um outro momento. Mas essa terceira unidade aqui, eu queria ficar mais um pouquinho nela pelo seguinte. Essa coordenação, quando você vê uma criança brincando e ela está coordenando o corpo, ela está coordenando o movimento dela com uma bola, ela com o corpo dela mesmo, sim, mas num equilíbrio dinâmico, numa coordenação óculo-manual, óculo-pedal, esse momento a criança está ajustando o seu sistema nervoso. Quando você vê um movimento melhor, é um sistema nervoso melhor. Na infância, inclusive, ele ajuda nas estruturas. Não só na infância, porque tem outras questões para a gente depois falar em outras faixas etárias, mas na infância, com certeza, você trabalha o hardware e o software. Você está trabalhando na estrutura nervosa, ajudando ela a se fortificar, se expandir, como também no software. Que é isso? Em fazer com que as percepções sejam mais discriminadas, sejam mais percebidas. Uma criança que tem, um adulto, qualquer pessoa, que tenha um sistema nervoso com as percepções bem aguçadas, eles vão precisar de menos sofrimento nos métodos de ensino. Eles serão capazes de aprender
mais rápido as lógicas do que estão sendo ensinado e conseguir avançar mais rápido em todos os processos de aprendizagem. Aqui, vejam, a gente tem, né, o córtex motor, o pré-motor, os lobos frontais e quais são os fatores psicomotores dentro da coordenação motora geral. A viso-manual, viso-pedal, o equilíbrio, a rapidez de reação, o freio inibitório e a coordenação motora fina, que também os professores de educação física trabalham um pouco e tem que trabalhar muito, né? Quando lê o Vítor da Fonseca, o Vítor da Fonseca explica muito bem sobre como as habilidades da motricidade fina estão aguçadas, são, digamos assim, mais modernas, né? São habilidades completamente conectadas com vários elementos do que se chama a inteligência, tá? Então, a gente tem aqui nos conteúdos corporais as atividades, elas são muito mais dinâmicas. Elas são atividades de coordenação, exigem mais movimentos. A primeira unidade, que é aquela mais introspectiva, tem uma característica mais lenta, né? A segunda, ela mistura atividades com mais concentração e atividades com maior dinamismo. Essa última, ela se caracteriza por haver mais atividades dinâmicas, com uma ressalva para a motricidade fina, que elas acabam sendo mais introspectivas. Quem é que pegou Lúria e todos os geniais da área de psiquiatria, de desenvolvimento infantil, né, desenvolvimento psicomotor, e trouxe muita coisa boa para a gente? É um pesquisador fantástico português chamado Vítor da Fonseca. Quem é da área, digamos, de terapia deve conhecê-lo, ele é bastante reconhecido no Brasil, tem uma biblioteca imensa de materiais, de livros, né, e sobre essa área. Então, digamos que ele também trouxe para nós uma organização desses estudos todos, nos apresentando para um aspecto mais teórico, tá? Ainda que ele tenha livro fantástico que eu uso até hoje nas avaliações psicomotoras e tal, e ele é aplicativo, Vítor da Fonseca é muito profundo. Não é para qualquer um, no sentido de dizer assim, não é uma leitura fácil, sabe? São estudos profundos, o homem é sofisticado e ele é um professor de educação física, que a gente não sabe dentro da educação física, né? Mas ele é mais dedicado à área de aprendizagem, de problemas de aprendizagem, e aqui no Brasil a gente até oscila nessas áreas quando a gente aprende um pouco, se aprofunda mais no estudo de corpo e movimento, né? E esses holistas, cientistas que sempre viram nas atividades motoras, nos fatores psicomotores, todas as faculdades mentais representadas, não eram só o russo e dali para toda a Europa, como eu falei. Nos Estados Unidos também sim, mas é o pessoal do Learning Disabilities que cuida mais disso e é totalmente desvinculado da educação física. Aqui a gente, com um pezinho na psicomotricidade da década de 70, acabava vendo, porque tinha essa atuação nessas três áreas. E estudar educação psicomotora, inevitavelmente você estudava dislexia, descalculia e todas as outras, digamos assim, dificuldades de aprendizagem. Aqui são os dois, né? Curiosamente, em 2009, eu estava lá em Cuba, num congresso de psicomotricidade, estava Galahu, que é um grã-mestre, né, emérito da Universidade de Indiana, dando uma palestra, um americano, e Vítor da Fonseca. Digamos assim que dois ídolos numa tacada só, num congresso em Cuba,
o que me parecia algo tão atípico naquela época, no momento. E aí eu já tinha essas ideias. Meu Deus, o Gallagher, David Gallagher, fala sobre desenvolvimento psicomotor e também tem a escala de desenvolvimento psicomotor. Esse pessoal é genial porque eles fazem isso. Eles pegam um compêndio de conhecimentos que eles tratam e transformam numa esquematização que te permite estudar a partir de um pensamento em que você organiza conectando a esses instrumentos, a essas ferramentas, né? Que é a tal da ampulheta invertida. E aí, só para contar para vocês um casinho aqui, eu olhava para os dois e via atrás deles como se fosse uma grande biblioteca atrás da cabeça de cada um. Falei assim, puxa, vocês não podiam não juntar aí, fazer um livro bacana para educação física sobre corpo e movimento, desenvolvimento psicomotor? Eles se entreolharam, riram, mais do que sorriram, riram e olharam para mim e falaram assim, não, daqui a pouco a gente vai se aposentar, essa tarefa é sua. Gente, foi um soco no estômago, uma frustração tremenda, foi a grande chance de falar com os caras, falar com os deuses do Olimpo ali, e os caras deram um não, e eu naquele momento tinha certeza que eu não ia dar conta de um negócio desse, né? Mas se passaram bastante anos, né, desde 2009, e aí os ossos do ofício, do trabalho foram avançando e acabou chegando aí, né? Então, a Movimente, ela tem recursos pedagógicos, mas ela foi criada não é para vender recursos pedagógicos. Os recursos pedagógicos foram criados para vender uma transformação na forma de atuar. Uma transformação que eu passei muito trabalho para compreender, para entender, mas quando apliquei fez toda a diferença na minha vida. Que há 30 anos, formando pessoas por esse Brasil afora, falaram a mesma coisa para mim. Agora isso faz sentido, que bom. Então, e me pediam muito mais coisas, me demandavam coisas que eu não podia fazer. Então, nesses 5 últimos anos, eu fiquei sentadinha, escrevendo com muita dificuldade, porque eu não sou escritora, e está escrito um livro teórico, com bastante profundidade, com capítulos explicando muito bem cada uma dessas coisas, mas está lá guardadinho para não encher a cabeça de vocês, sem que vocês possam ir aprendendo isso de uma forma prazerosa, uma forma lúdica, que pelo menos era a que eu via para mim, mais facilitada de me levar adiante nos meus conhecimentos, nos meus estudos. Então, esse esquema neuropsicomotor, que estava ali em letrinhas pequenas para vocês verem, ele foi criado também para vocês, levando até a ponta o trabalho na escola, ou no clube, ou no consultório. O planejamento pedagógico fala muito dessa intervenção, porque tem características bastante diferenciadas de um pensamento tradicional em educação física. E as atividades, tem 177 atividades que estão ali dentro, organizadas pela primeira, pela segunda e terceira unidade. Cada vez que começa uma unidade de atividades referente àquele objetivo psicomotor, seja da primeira, segunda ou terceira, retoma-se mais uma brechinha de fundamentação e aí tem as atividades. As atividades estão por objetivo e os conteúdos estão explicados também na forma da intervenção, porque às vezes uma mesma atividade, se você modifica a forma de intervir, de botar as crianças para vivenciar aquilo, ela vai atingir um outro objetivo. E eu vejo na educação física uma grande dificuldade dos professores distinguirem os objetivos de desenvolvimento, os objetivos perceptivos e associar a uma atividade. Então, foi feito
além do planejamento pedagógico, essas unidades, nessa atividade por unidade pedagógica, para facilitar. Não é receita de bolo, não é a última palavra, nem é para ser. Para a criança, você vai botar, ela vai brincar, vai gostar, vai se divertir. E educação física para professor de educação física, ela pode ser lúdica para aprender e pode ser lúdica e prazerosa, mas ela não é brincadeira. Profissional de educação física é um profissional, tem competência, tem que ter autoridade técnica, e a autoridade técnica se adquire com conhecimento, onde você possa falar mais do que o argumento do pai que quer que você faça algo que você sabe que não é o mais adequado para sua criança. A educação física precisa voltar para o corpo e para o movimento, precisa entender sobre isso. E como vocês viram, todos os grandes mestres aqui não tem como fugir de estudos de biologia e de estudos da área da medicina. Os médicos não vão fazer isso para a gente, não vão trazer para a escola, mas a gente pode ir e beber nas fontes e trazer para a escola e fazer bem feito. E nesse último slide, né, eu já mostro ali o que a gente já tem pronto para começar a estudar e trabalhar. E o que está em preto, que está em laranja, já está pronto. E o que está em preto está sendo produzido nesse momento. E aqui, isso aqui é um tema bastante interessante, porque eu vejo muita gente, pelo menos, interessada, e não é para ser diferente, né? Eu tenho uns próximo assunto que eu acho que é bom a gente tratar, uma das próximas masterclass, tem vários assuntos aí já na lista, mas a BNCC tem como se beneficiar muito mais desses conteúdos e de um trabalho de corpo e movimento do que, pelo menos, o que está previsto para as criancinhas da educação infantil, num dos campos chamado corpo, gesto e movimento. Então, já está preenchido ali com quantas coisas vocês podem, lá dentro daquele esquema neuropsicomotor, já incluir em vários dos campos de experiência. Bom, vocês sabem que eu falo rápido, assim, porque a gente não pode ocupar tanto tempo de vocês numa vez só, e esses conteúdos são muito digamos assim, amplos. São amplos e são interessantes. E eu, desde que eu comecei esse projeto, né, eu podia ter ido surfar na Indonésia, mas eu pensei, não, vou ficar aqui ralando, vou investir nisso tudo e vou levar para os professores o que eu acho que eu tive uma oportunidade ímpar de trabalhar nessas 3 áreas, de já começar a vida trabalhando numa PAI para pagar a faculdade e aí ficar transitando em áreas de conhecimento e experimentando e aplicando, que foi um privilégio para mim, mas mais do que um privilégio, todos os resultados sejam aplicados pelos professores que foram por mim capacitados ou pelas pessoas que foram diretamente beneficiadas, todas elas foram muito mais longe do que eu esperava e me surpreenderam. Então, são conhecimentos que eu acho que é uma responsabilidade minha como professora e educadora de organizar e ajudar os demais, porque afinal de contas, daqui para frente, todo mundo que aprender isso vai poder levar isso mais longe e talvez melhor, porque vocês vão poder criar em cima disso. Tem muita coisa vindo por aí. Hoje foi só uma apresentação para dizer como é que a gente vai começar a dar esses passos, tá? E eu tenho muita honra de poder participar disso com vocês. Então, eu deixo a minha gratidão aqui e dizer para vocês que esse momento é muito especial, porque eu nasci para ser professora e a coisa que me dá mais prazer é fazer isso, retomar isso, porque fiquei muito tempo longe da minha turma e a minha turma são todos os que se interessam por fazer um trabalho pedagógico melhor para as crianças. Melhorar o mundo é através da nossa boa vontade, do nosso esforço e do nosso estudo. Professor de educação física
não faz de brincadeira, ele faz atividades lúdicas. As crianças é que brincam, nós somos profissionais.